Pregar virtude para os outros é muito fácil. Dizer que as pessoas devem ser honestas, que o certo sempre vence e que a justiça nunca falha é muito bonito no discurso. Mas você já parou para pensar que uma simples informação falsa, mal apurada ou um erro de julgamento pode acabar com a vida e a carreira de uma pessoa? E no futebol já houve casos assim. Jogadores que tiveram seus nomes manchados antes mesmo de terem a chance de se defender. E no meio desse turbilhão, a gente esquece de uma coisa muito simples. E se o cara foi inocente? O Paquetá sempre foi um jogador com talento inquestionável. Ele saiu do Flamengo para brilhar no futebol europeu e construiu uma carreira bem sólida. Mas tudo mudou quando o nome dele foi ligado a um escândalo de manipulação de apostas. Desde então, tudo virou dúvida. Mas será que alguém, em algum momento, parou para pensar no impacto que isso teve na carreira dele, se ele foi inocente? Será que ele realmente pode estar de volta ao Flamengo, como estão dizendo as notícias? O que é que tem de verdade ou não nisso? Bom, fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e dá um like no vídeo. A possibilidade do Lucas Paquetá voltar ao Flamengo pegou muita gente de surpresa e deixou claro que a torcida está empolgada com isso. Afinal, a gente está falando de um jogador revelado pelo Flamengo que brilhou no Brasil antes de ser vendido para a Europa e agora pode estar vivendo um momento que é bem incerto na carreira. Mas apesar de tudo que se diz, será que essa volta ao Flamengo é mesmo real? Ou só mais uma especulação para gerar clique e também, claro, vender jornal? Tudo começou quando o empresário do Paquetá foi visto no Ninho do Urubu, participando de uma reunião com o diretor de futebol do Flamengo, José Botto. Isso por si só já foi o suficiente para ligar o alerta dos torcedores. Afinal, a gente está falando aqui de um agente que se reúne com a diretoria de um clube. O nome do Paquetá é claro que ia ser citado. Mas apesar do nome do Paquetá ter sim sido citado nessa reunião, ele não era o principal assunto dessa reunião não. O Flamengo demonstrou, claro, interesse no jogador e sondou a situação, mas não houve uma negociação concreta até agora. No meio do ano passado, você vai se lembrar que o clube até chegou a preparar uma proposta de 15 milhões de euros pelo meia, mas o West Ham recusou. E agora tudo vai depender do julgamento que o Paquetá está enfrentando na Inglaterra, o que pode mudar completamente o futuro do jogador e você sabe bem. Se ele for considerado inocente, ele continua normalmente e deve até seguir no futebol europeu. Já se ele for punido, aí as coisas podem tomar outro rumo e o Paquetá pode não jogar em lugar nenhum. Ele vai ser julgado na Inglaterra por suspeita de envolvimento na manipulação de apostas esportivas que, segundo a Federação Inglesa, a FA, ele teria forçado cartões amarelos em 4 partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023 para beneficiar apostadores. Além dele, o tio Bruno Tolentino também está sendo investigado e o Paquetá, por sua vez, nega qualquer envolvimento e promete, anota aí, promete que vai provar sua inocência. Antes da gente falar sobre essa promessa de que ele disse que vai provar a inocência dele, preciso lembrar para vocês que a punição para esses casos, principalmente lá na Inglaterra, meu irmão, vai ser bem severa, pesadíssima. Se ele for considerado culpado, ele pode ser suspenso por um longo período, que até mesmo pode ser banido do futebol. Existe a possibilidade, e é bem alta, da FA, assim que o julgamento sair e a sentença for estipulada, comunicar à FIFA, o que tornaria a punição válida mundialmente, impedindo que ele jogue em qualquer lugar do planeta que seja afiliado à FIFA, como é o caso da CBF e da maioria dos países em que o futebol tem qualquer relevância. Ou seja, mesmo que o Flamengo tenha interesse em repatriá-lo, isso só seria viável caso o Paquetá fosse absolvido, ou se por alguma razão a punição dele não se estendesse para fora da Inglaterra, algo que a gente já sabe que deve acontecer ele sendo condenado. O julgamento está previsto para março e vai ser crucial para definir o futuro do jogador. Até lá, qualquer movimentação envolvendo uma possível volta ao Brasil segue apenas no campo da especulação. Então, torcedor, nesse momento, não se empolgue com isso. E olha, a gente já viu muita coisa no futebol, justiça, injustiça,
Mas nesse caso do Paquetá, pela primeira vez um bichinho me picou e eu fiquei assim, cara, já pensou se isso tiver acontecendo? Poxa, ia ser muita sacanagem, cara. Porque se ele realmente foi inocente, se ele não tiver nada a ver com isso e tudo não passarem de suspeitas e especulações, você já parou pra pensar nisso? Porque antes mesmo de qualquer julgamento do jogador, ele já foi tratado como culpado no mundo inteiro. A imagem dele foi manchada, ele perdeu a oportunidade de assinar com o Manchester City, um dos melhores clubes do mundo que mudaria a carreira dele de patamar. E ele passou a ser visto como um jogador que é desonesto, alguém que teria prejudicado seu próprio time para lucrar com apostas, alguém que estaria fraudando o jogo, que não é confiável. O Paquetá passou a ser taxado como esse cara, mas sem julgamento. Agora imagine você se esse julgamento acontecer e nada for provado contra esse cara, se ele for considerado inocente. O estrago já foi feito, amigão. O mercado europeu não olha mais pra ele da mesma forma. A reputação dele já ficou marcada e mesmo que ele siga jogando, sempre vai ter gente que vai duvidar da integridade do jogador. E isso, cara, obviamente não é justo, porque se ele foi inocentado, ainda vão existir aqueles que vão dizer que deram um jeitinho pro cara não sair como culpado e ser banido do futebol. É claro, se ele for culpado, ele tem que pagar, mas se ele foi inocente, nada vai corrigir o prejuízo que isso já causou para a carreira do jogador. E é claro que esse é mais um daqueles casos que serve pra gente pensar. Cara, rede social não pode ser terra de ninguém. Porque uma coisa é a imprensa veicular, o Paquetá vai ser julgado por isso aqui. Mas hoje, onde o Paquetá mais é atacado, não é pela imprensa. A imprensa não chama ele de paquebete, a imprensa não fala que o Paquetá é culpado, a imprensa só noticia aquilo que vaza de informação. Mas são os torcedores, o público, nas redes sociais, que simplesmente trata o jogador como alguém que já é culpado. Chamam ele de paquebete. Eu tô mentindo? Você já ouviu o termo? Uma simples acusação, uma suspeita, foi o suficiente para afetar toda a carreira dele. A internet faz tudo se espalhar muito rápido e a opinião pública já faz seu próprio julgamento antes mesmo da justiça, que é responsável por isso, se pronunciar. É claro que se ele realmente tiver culpa, tem que ser punido com todo o rigor da lei, porque manipulação de apostas é algo seríssimo. Mas se ele foi inocente, quem é que vai pagar pelo prejuízo que ele já teve? Quem devolve a credibilidade que ele perdeu? É por isso que a gente precisa ter muito cuidado ao apontar o dedo, fazer um comentário, utilizar a rede social, porque quando a verdade aparece, cara, aí pode ser tarde demais e os danos irreparáveis. Eu não sei, não posso dizer aqui se o Paquetá é culpado ou inocente, não cabe a mim. Pelo que a gente lê, tudo indica que ele vai sim ser condenado. Mas quem é que vazou essas informações? Será que as informações que vazaram foram as informações corretas? Será que vazaram tudo mesmo que interessava? A quem interessa que saibam que o Paquetá é suspeito disso? A quem interessa vazar essas informações antes do julgamento do meio-campista? Assim que essa notícia saiu, eu fiz um vídeo aqui no canal desacreditando completamente dessa acusação. Para mim o West Ham só não queria que ele fosse pro Manchester United e aí essa informação vazou. Mas tempos depois, a gente viu outros jornalistas muito sérios com informações bem complicadas, trazendo outros dados que mostravam que a situação do Paquetá não é tão agradável, não é tão tranquila assim, que existem algumas coisas que estão pesando demais contra ele nesse momento. Hoje, me parece que o Paquetá jogar no Flamengo é um sonho que talvez ele não consiga mais realizar, mas esse é só o meu ponto de vista. E a gente vê que tudo isso que aconteceu por apenas uma suspeita, nenhum julgamento foi feito e quem já condenou ele nas redes sociais não tem prova alguma, só uma vontade mesmo com o jogador. E eu me pergunto, será que essas pessoas aguentariam ser julgadas da mesma forma que estão fazendo com o Paquetá sem prova alguma até o momento? Pois é, né, cara? Nas redes sociais, fazer juízo de caráter, apontar o dedo pra alguém é muito fácil, mas a gente nunca se coloca no lugar do outro, né? E eu te pergunto, você acredita na inocência do Paquetá? E outra coisa, acredita que um dia ele ainda vai jogar no Flamengo? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo, valeu e tchau, tchau!